Eu sustentei minha família inteira e confiei na minha irmã, até descobrir que planejavam roubar minha casa e destruir minha vida. Fui humilhada, enganada e traída por quem mais amava. Mas planejei minha vingança, reuni provas e finalmente me libertei de todos que me prejudicaram. Eu passei a maior parte da minha vida acreditando que o amor e a lealdade eram a linha de costura que mantinha a família unida. Cresci costurando roupas de festa e consertando mesas quebradas, acreditando que o sacrifício era natural, que o meu esforço era a moeda com a qual eu comprava um lugar seguro no mundo. Trabalhei em turnos duplos, aceitei humilhações calada, paguei contas de pessoas que me chamavam de ingrata quando eu não aparecia para servi-las. Nunca imaginei que, no fim, o meu próprio sangue se tornaria a ferramenta para arrancar de mim tudo o que eu tinha, e quase a minha sanidade. Meu nome é Valentina. Sou metódica, controlada, e por fora consigo manter um sorriso que inclina para a diplomacia. Por dentro carregava uma dor lenta, como um corte que não cicatriza porque alguém insiste em remexer a ferida. Desde os 20 e poucos anos sustentei a casa. Não por orgulho, mas por necessidade. Meu pai perdeu o emprego e se refugou no vinho. Minha mãe cultivou uma amargura que se transformou em acusações diárias. Minha irmã, mais nova, virou alguém para quem eu pagava a vida inteira. Eu dei tudo. O apartamento onde moro, cada mês de aluguel, o conserto do carro, a faculdade da irmã, tudo saiu do meu salário, do meu suor. E sempre ouvi: "Você tem sorte de nós, Valentina." Sorte. Como se fosse um favor. A primeira grande traição foi toda enrolada em palavras doces. "Vai viajar a trabalho, né? Deixa a casa comigo, irmã." Era sempre assim. Pedidos suaves, promessas de cuidado. Eu gostava de confiar. Quando precisei ficar fora por 2 meses para um projeto em outra cidade, concordei. Era um trabalho que poderia me colocar em outro patamar financeiro. Era a chance de respirar. Deixei a chave, confiante. Voltei para encontrar a fechadura trocada e o cheiro do meu próprio lar estranho, como se alguém tivesse lavado minhas memórias. Minha irmã, a quem eu chamava de menina, me recebeu com uma mistura de culpa e orgulho. O sorriso dela dizia: "Eu consegui." A conta do apartamento não tinha sido paga no último mês, porque esqueci, disse ela, e era quase engraçado se não fosse trágico. O que não foi engraçado veio depois. Papéis de mudança empilhados, assinaturas que não eram minhas em documentos que mencionavam divisão dos bens, e uma carta escrita à mão. A caligrafia era parecida com a da minha mãe, solicitando que eu transferisse a titularidade da casa para o nome da família, sob a desculpa de organizar as coisas em nome da segurança de todos. Percebi naquele instante que o lar que eu carregava nos ossos estava sendo vendido em silêncio por aqueles que eu sempre amparei. Em vez de confrontar a dor, tentei negociar. Falei com minha mãe, suplicando por uma conversa honesta. Ela me olhou como se eu fosse a intrusa que invadira a sua vida. Respondeu com um: "Não estou entendendo." Tão frio que me doeu na pele. Minha irmã mudou de expressão, de arrependida para desafiante. Foi a primeira vez que ouvi minha irmã me xingar. Não com palavras de menininha, mas com o desprezo afiado de quem já tinha o plano feito. A humilhação que senti naquela noite foi física. Eu me peguei entrando no quarto que fora meu, tocando nos cantos como quem procura provas de que todo o passado não passara por uma liquidação. Minha mãe me lançou um olhar de quem já havia escolhido o lado. "Você sempre foi tão dramática", ela disse. Não havia sequer a cortesia de um pedido de desculpas. Foi como arrancar uma pele e notar que o corpo abaixo dela pertencia a um estranho. A partir dali, a minha vida começou a se estreitar em episódios de pequenos ultrajes que, em conjunto, constituíram um desfiladeiro que quase me engoliu. Amigos que eu ajudara, contactados pela minha própria família, passaram a desconfiar de mim quando começaram a receber mensagens insinuando que eu era egoísta, que eu vivia de aparências. No trabalho, um colega que eu ajudara a subir na empresa usou uma reunião para desmoralizar uma proposta minha em público, sacudindo com desprezo tudo que eu defendera por meses. Ele disse, com aquele riso leve que quebra vidro: "Valentina sempre exagera, né? Ela vive num conto de fadas." A diretora que outrora me elogiara baixou a cabeça e perguntou se eu estava bem. Ninguém se posicionou por mim. Haviam aprendido de tantos pequenos favores a não me devolver favores quando eu mais precisei. Tive noites em claro pensando que havia feito algo errado. A dúvida se infiltrava. Será que eu merecia isso? Mas a raiva começou a aquecer como um motor. Não era só a casa, era o conjunto de humilhações, de pequenas traições que vinham disfarçadas de conselhos. Fui exilada do próprio lar,
delatada como perfil público de generosidade exagerada, transformada em bode expiatório por quem mais tinha a ganhar com a minha ausência. Quando comecei a investigar, descobri que a traição vinha em camadas. Cartas antigas desapareceram, contratos que deveriam ter sido registrados sumiram misteriosamente, e a minha própria assinatura, aquela que eu sempre fora cuidadosa em preservar, parecia não servir mais para nada. Meu cartão de crédito foi usado por compras que eu não fizera, e por um tempo pensei que estava enlouquecendo. O mais cruel foi descobrir que a minha irmã abrira uma conta em meu nome, com meu CPF, e fizera movimentações. Quando tentei resolver no banco, ouvi vozes indiferentes. Você devia ter notado antes. Disseram-me com a mesma frieza com que minha mãe dizia, você sempre exagera. Era como se um pacto invisível concluísse. Uma mulher que trabalha demais não merece ser levada a sério. A traição começou a ganhar formato. Havia encontros às escondidas entre minha irmã e o ex-namorado que eu tivera anos atrás, o mesmo que me traiu e me deixou em pedaços reputacionais. Ele, que agora se chamava usuário de oportunidades, reapareceu como um lobo com terno, fingindo remorso e buscando parceria com a família. Meu coração, que já conhecia o gosto da cinza, ferveu de ódio ao ver que ele fora recebido com cafés e planos. Eles arquitetaram, sorrateiros, um esquema para colocar a propriedade em nome de outros, para transferir recursos, para me empurrar para a rua. E o pior, inventaram que eu era instável emocionalmente, fabricaram frases minhas fora de contexto, gravaram conversas e removeram partes, construindo uma imagem monstruosa de mim. Houve um dia em que meu próprio pai fingiu não me reconhecer na rua. Ele caminhou por mim com o rosto endurecido, como se eu fosse um personagem inconveniente em um cenário que não me pertencia mais. Esse gesto me derrubou fisicamente. Percebi a frieza tão consolidada que nada no meu passado tinha valor para salvá-lo. Eu havia sido reduzida à minha utilidade financeira. O que mais me feriu foi o silêncio cúmplice dos que eu amara. Amigos que me conheciam melhor do que ninguém começaram a me evitar, porque a família havia plantado a ideia de que eu tinha se tornado problemática. Em pouco tempo, meus canais de comunicação estavam atravessados por olhares desconfiados e sorrisos medidos. Eles não viam o que eu via. A articulação meticulosa de meu isolamento. A reviravolta veio numa madrugada de chuva, quando encontrei um envelope escondido dentro de um livro que eu pensara perdido. Era do meu avô, um homem que morrera tardiamente, deixando-me, em segredo, um bilhete onde dizia que me deixava uma parte da poupança, porque confiava em mim para cuidar da família. O bilhete tinha instruções para ativar esse fundo caso algo acontecesse com ele. Instruções que eu nunca pusemos em prática, porque eu acreditara que o amor e o dever bastavam. O bilhete estava vandalizado, como se alguém tivesse querido ocultar a existência do fundo. Ali, pela primeira vez, a traição deixou de ser só emocional. Tocava no concreto, em dinheiro que fora me prometido em silêncio. Com o bilhete nas mãos, a minha raiva se transformou em uma estratégia fria. Não sou ingênua. A raiva sem plano é só uma tempestade que te derruba junto aos outros. Eu queria que a vingança fosse tão sólida quanto as injustiças que sofrera, e que dessa vez fosse impossível de ser revertida por quem havia me destruído. Não queria sangue, nem crueldade que repetisse o que me fizeram. Queria desmontar o castelo de mentiras, expor os documentos, as conversas, as falsificações. Queria que os responsáveis não tivessem para onde correr quando suas máscaras caíssem. Primeiro passo: reconstituir evidências. Passei semanas revirando caixas, digitalizando recortes, salvando conversas antigas, recuperando arquivos do meu computador que pareciam ter sido deletados. Aprendi a usar recursos que jamais havia imaginado. Não com o intuito de cometer crimes, mas de preservar provas do que me fora feito. Descobri e guardei recibos, comprovantes de transferência, mensagens trocadas com a minha irmã pedindo dinheiro, mensagens que eu, ingênua, respondia com carinho. As trocas de e-mail que provavam a existência do fundo deixado pelo meu avô eram agora o mapa do tesouro que alguém tentara enterrar. Enquanto reunia tudo, comecei a tatuar na mente os rostos dos que me traíram. Não me transformei em monstro. Transformei-me em alguém com uma clareza implacável. Comecei a falar com advogados, com profissionais que me mostraram opções legais. Não escrevo aqui instruções, porque não é disso que se trata. A vingança que planejei foi construída em cima de transparência e exposição. Eu queria que a luz queimasse os cantos onde a família escondia a sujidade.
Ao mesmo tempo, trabalhei silenciosamente para reconstituir a minha vida profissional. Aceitei convites para palestras, escrevi artigos, voltei a aparar as arestas do meu trabalho com tanta excelência que passou a ser difícil ignorar minha presença. A reputação que desejaram apagar começou a reaparecer como se fosse uma planta sobrevivente que volta a brotar no asfalto. A mídia local se interessou, primeiro por curiosidade, depois por reconhecer o valor do que eu dizia. Fui convidada para comentar temas que eu dominava e, aos poucos, minha voz voltou a atingir ouvidos que haviam calado. O grande golpe veio quando decidi não buscar apenas provas legais, mas também a verdade pública. Contratei, com recursos que guardei em silêncio, a investigação de um jornalista independente. Alguém que não se intimidasse diante de poderosos nem se vendesse pela promessa de almoço. Eu precisava de um relato implacável, que juntasse documentos, testemunhos e fotos. Queria que tudo estivesse à prova de retórica. Queria que os fatos, frios e nítidos, falassem por si. Os meses seguintes foram um campo minado. Enquanto eu coletava evidências, minha família reagia de forma previsível. Ameaças veladas, tentativas de me desacreditar através de boatos e mais isolamento. Minha irmã chegou a colocar um áudio falso em redes sociais, onde uma voz manipulada dizia coisas que eu jamais pronunciei. Pessoas próximas começaram a deixar de me seguir, como quem corta uma planta doente para não se contaminar. Minha mãe, que me olhava agora com um sorriso de vitória, não percebeu que estava sendo guiada para o precipício de uma mentira pública. Quando o material do jornalista ficou pronto, sentei-me frente a frente com ele numa sala silenciosa e pedi que ele fizesse o que a justiça às vezes demora a fazer: colocar tudo diante do público, com documentação e testemunhas. Achei um conforto sombrio em deixar meus segredos expostos. Uma inversão do que fizeram comigo tantas vezes. Ao invés de expor para me destruir, eu exporia para libertar. A publicação foi calculada para um sábado à noite, quando o alcance seria maior. Não me arrependo do efeito que causou. O texto não era um apelo dramático. Era uma linha por linha de fatos. Transferências, falsificações, testemunhos de funcionários do banco que confirmaram movimentações indevidas e, principalmente, a existência do fundo deixado pelo meu avô, ocultado por minha família. Junto ao artigo, vieram imagens de documentos, gravações recuperadas por peritos. Tudo aquilo que eu poderia provar e que impediria que as acusações contra mim fossem recuperadas como verdade. A reação foi uma bomba controlada. No começo, houve incredulidade, seguidas de acusações contra mim. Calúnia, armadilha, mentiras. Era o som da negação sendo demolida. Mas quando as contas começaram a ser conferidas publicamente, os nomes dos envolvidos surgiram em contextos que não podiam mais ser defendidos. A minha irmã não era apenas a pessoa que me traíra. Era a arquiteta de uma série de fraudes que visava a liquidação dos bens familiares. O ex-namorado, que reaparecera com ambições novas, foi exposto por transferências que mostravam pagamentos em troca de favores e conivência. Minha mãe, que sempre disse que eu inventava problemas, viu-se diante de perguntas que não tinha como responder sem expor suas fraquezas. O peso da humilhação voltou para eles. Eu observei, com uma estranha mistura de vergonha e posse, o efeito do meu processo. Pessoas que me humilharam sentiram o gosto das chaves sendo viradas contra suas próprias portas. A comunidade que os havia apoiado por décadas começou a questionar. Amigos antigos me procuraram confusos, doloridos pelo papel que tinham desempenhado como coveiros da verdade. Não havia mais encanto para a minha família no teatro da manipulação. O público fez o que meu silêncio nunca conseguiu. Concedeu-me voz. Houve investigações formais depois da publicação. Autoridades bateram à porta. Não por maldade, mas porque a montanha de evidências não era algo que se dissolvesse com palavras. A justiça, lenta e equivocada tantas vezes, encontrou um trilho que ela conseguiria seguir: documentos e testemunhos. Minha família tentou se proteger com discursos de arrependimento, joelhos no chão e promessas vazias de reabilitação. Eles suplicaram, pediram perdão com a boca que ainda alimentava mentiras. Eu ouvi tudo. Não me satisfazia o espetáculo de lágrimas em público. Queria medidas concretas: restituição do dinheiro, reconhecimento público da fraude e, principalmente, a libertação definitiva do ciclo que me atara por tantos anos. No processo, eu poderia ter sido implacável de formas que ferissem a míngua daquelas pessoas. Não o fiz. Exigi apenas aquilo que restituísse minha vida: reparação financeira para cobrir os prejuízos, a restituição da titularidade da casa e uma ordem judicial que impedisse que me manipulassem novamente. Queria que ninguém, nem mesmo a minha mãe, pudesse alterar algo sem supervisão.
Era uma escolha que alguns chamaram de fria, outros de compassiva estrategicamente. Para mim, era justiça com desenho claro. A vitória, quando veio, foi amarga e doce. A justiça reconheceu as fraudes. Recursos foram congelados. A minha irmã foi responsabilizada. Meu nome voltou a circular na boca das pessoas com respeito, e não com desprezo. Contudo, a contemplação do estrago emocional foi o mais complicado. Nada anulava os anos em que me converti em moeda de troca, os momentos em que amigos me olharam de lado, as noites em que a minha mãe me chamara de instável para delegitimar minha dor. A restituição financeira não devolveu a confiança perdida nem os anos de cuidado que eu dera sem receber amor em troca. Ainda assim, o desfecho teve um momento que me deu uma satisfação tão pura que doeu. Havia uma reunião de família, como tentativa de reconciliação, orquestrada por minha mãe para acalmar o escândalo. Eles planejaram o cenário. Sorrisos, justificativas, pedidos de perdão formatados. Eu me preparei para ir, não por nostalgia, mas para encerrar um capítulo de uma vez por todas. Quando entrei na sala onde se reuniram, percebi que havia câmeras por trás de plantas e microfones escondidos. Não foi paranoia. Era um último esforço da família para me constranger em público, criar novos álibis. Em vez de cair na armadilha, liguei meu próprio gravador, cujo arquivo havia sido por mim preparado para o caso de mais traições. Não uma técnica criminosa, apenas precaução. Congelei a voz de cada um deles, registrando os pedidos de desculpas que já vinham com condições, as promessas de amor carregadas de chantagem, as desculpas que se curvam diante do futuro financeiro. Naquele momento, não soltei palavras de ódio. Apenas coloquei nas mãos de meu advogado as cópias das gravações. Posteriormente, as declarações daquele dia serviram para comprovar a persistência do comportamento manipulador. Eu que passara a vida dando portas de saída aos outros, agora tive o direito de fechar a porta com segurança e chave. A vingança, quando se faz sem espetáculo, é construída para sobreviver ao tempo. Eu protegi minha vida de forma que meus agressores já não pudessem mais recuperar o que me tiraram: a integridade, a casa, a dignidade. Não era vingança que causasse dor gratuita. Era a reconstrução de mim mesma com barreiras que não permitiriam que a mesma praga retornasse. Em vez de quebrar ossos, reestruturei leis, gerei transparência, garanti assinaturas e protocolos. Fui implacável no campo legal e humana na recuperação de mim. A liberdade pós-conflito não foi um salto de alegria. Houve uma longa ressaca de lembranças e noites em que a minha cama era um território hostil de imagens passadas. Mas havia também dias claros. Voltei a sair sem sentir que era observada por olhos que planejavam me roubar. Voltei a sorrir de forma que não pedisse licença. Na rua, as pessoas que antes me evitavam agora, tímidas, me cumprimentavam com olhos que buscavam redenção por terem acreditado nas mentiras. Não lhes guardei rancor eterno. Aprendi que muitas pessoas se aproximam de quem aparenta prosperidade e se afastam de quem parece problema. A culpa por isso era coletiva e solitária ao mesmo tempo. Minha mãe? Ela viveu a sensação de perda do poder. A casa permaneceu comigo, como uma lembrança de que eu sou a autora da minha própria história. Minha irmã tentou reconstituir a vida, mas com os encargos legais que impuseram, a sua liberdade financeira evaporou. Não festejei suas quedas públicas. Não sou vingativa por prazer. Sou vingativa pela necessidade de viver. O ex-namorado foi ao fundo do poço do próprio ego estilhaçado. Os que se beneficiaram da minha invisibilidade experimentaram, finalmente, o gosto do solo sem permissão. E eu? Eu recomecei. Devolvi mais do que contas. Devolvi a minha autoestima. Procurei terapia, porque aprendi que a justiça externa não substitui a cura interna. Fui aos poucos, remontando confiança nas amizades verdadeiras. Aquelas que resistem não porque eu paguei, mas porque se importam. Hoje ainda sinto pontadas quando vejo fotografias de família, mas não há medo. Há memória com cicatriz. E cicatriz é o sinal de que algo fechou. Não escrevo esta história para provocar prazer por ver caírem os que me feriram. Escrevo porque sei que meu caso é um reflexo cruel do que muitas pessoas enfrentam. Aquelas que amam demais e são usadas como escada por quem finge solidariedade. Minha narrativa é um aviso e também um convite à força. A força de documentar, de preservar provas, de não aceitar a narrativa manchada por quem busca silenciar. A vingança que tomei não foi um impulso. Foi um processo deliberado de restauração. Se há algo que desejo que o leitor sinta, é a fúria legítima pela injustiça e a possibilidade de que, debaixo de toda a humilhação,
a tenacidade pode se erigir em libertação. A minha vida teve cicatrizes profundas. As marcas são mapas do que vivi. Mas há também uma linha clara. Eu reivindiquei minha dignidade. Eu não só recuperei uma casa e dinheiro. Recuperei a dignidade de existir sem precisar justificar continuamente meu valor. Hoje, quando passo pela rua onde morei antigas histórias, paro em frente à janela do apartamento e penso nas pequenas coisas que a vingança não corrige. As tardes perdidas, os abraços trocados por interesse, as noites que me queimaram a alma. Essas coisas não voltam. Mas o que retorno é mais precioso. A paz de saber que quando alguém tenta apagar a sua história por conveniência, você pode, com paciência, estratégia e verdade, reacender a própria narrativa e, ainda por cima, inverter os papéis. A minha vingança não foi uma fantasia de cinema. Foi suor, foi trabalho, foi paciência meticulosa. E foi, sobretudo, uma recusa absoluta a ser moldada pelo ódio do outro. Hoje, eu existo com menos medo. E quando penso naquelas vozes que antes me chamavam de dramática, sorrio com uma calma fria, porque a minha vida, enfim, não pertence mais às mãos de quem sabe apenas como tirar vantagem. Ela é minha. Não se esqueça de comentar e deixar o seu like. E aproveitando, me siga para mais histórias.